Com o avanço da tecnologia, tirar fotos e gravar vídeos em boa qualidade está se tornando cada vez mais fácil. Celulares de entrada já conseguem uma qualidade comparável com câmeras de alguns anos atrás. Mas tem uma coisa que ainda é problema tanto para quem grava no celular, quanto para quem grava em câmeras profissionais. A iluminação. Se você já gravou algum vídeo com o seu celular ou com a sua câmera mesmo, já deve ter se deparado com algumas barras pretas ou até mesmo a luz piscando na hora de ver a sua gravação. Ou não, talvez você seja muito sortudo. Esse fenômeno ocorre quando a gente utiliza fontes de luz artificiais, como as que estão iluminando esse meu mega estúdio super improvisado que eu tenho aqui. Enfim, como muitos já devem saber, a luz que utilizamos em casa vem diretamente da energia elétrica, ou seja, estamos gerando luz através da corrente elétrica. Mas então, isso é o que faz as luzes piscarem nas câmeras? É por causa da energia elétrica? Bom, é o que a gente vai tentar explicar nesse vídeo, mas antes temos que entender melhor alguns conceitos. Vamos lá. Para descobrir o possível motivo das luzes piscarem na câmera, precisamos primeiro entender o que é a eletricidade. Vou pegar minha colinha aqui para ficar um pouquinho mais fácil. De maneira geral, a eletricidade é o ramo da física responsável pelo estudo de quaisquer fenômeno que ocorram por causa de cargas elétricas em repouso ou em movimento. Confuso? Vamos distanciar um pouquinho mais disso daí. Vocês já devem ter visto nas aulas de ciência algo chamado átomo. Bem, no início os estudiosos falavam que essa era a menor partícula existente e era indivisível, tanto que a palavra átomo vem do grego á de não e tomo de divisível, ou seja, não divisível. Mas um homem muito esperto chamado Joseph John Thomson descobriu em 1897 que na verdade o átomo era divisível e existiam coisas menores do que ele. Estamos falando do elétron. Mais pra frente, Rutherford também descobriu o próton e James Chadwick, em 1932, descobriu o nêutron. Eles que compõem o átomo. Agora, vamos olhar um pouquinho mais de perto, dentro do átomo. Um minuto. Ok, essa colher já vai servir. Vamos, produção, por favor, dá um pouquinho de zoom nessa colher. Um pouquinho mais. Mais um pouquinho. Ok, perfeito. A gente não consegue ver um átomo a olho nu e, obviamente, a minha câmera não dá tanto zoom assim. O pior é que com a tecnologia atual ainda não é possível observar um átomo. Mas alguns estudiosos, depois de diversos experimentos, conseguiram tirar uma foto do que seria a superfície de um átomo. E ela seria mais ou menos parecida com isso daqui. Um pouquinho diferente, né? Mas, porque a gente está propondo aqui, o modelo 3D que a gente tem já vai servir. Um átomo é composto por um núcleo formado de prótons e nêutrons e uma eletrosfera formada por elétrons. Ok, mas o que isso quer dizer? Imagine uma gangorra gigante que sempre tenta buscar o equilíbrio, ou seja, ela sempre tenta ficar bem no meio. De um lado da nossa gangorra, nós vamos botar o Luiz, que vão representar os nossos prótons e nêutrons, ou seja, o nosso núcleo. Do outro lado, vai o Igor, que vão representar os elétrons. Se a gente tirar um elétron da nossa gangorra, nesse caso eu, o lado dos prótons vai subir. E como ela sempre quer se manter em equilíbrio, ela vai em busca de elétrons para conseguir se equilibrar novamente. Quando ela está com essa falta de elétrons, a gente fala que ela está eletricamente positiva, pois tem excesso de prótons ou falta de elétrons. Isso funciona ao contrário também. Se colocarmos de volta e tirarmos o Luiz, ficará eletricamente negativo, pois terá excesso de elétrons e falta de prótons. É válido dizer também que os nêutrons não têm carga nenhuma, eles são considerados neutros. Vamos mostrar isso na prática. Eu vou chamar o meu amigo Luiz aqui, que vai demonstrar como a gente consegue, com um simples balão, mostrar o que acontece. Momento experimento, vamos lá. O que você vai precisar? Um balão e uma cabeça. De preferência com cabelo. Quer dizer, com cabelo. De preferência limpo e seco. E cheiroso. Primeiro a gente vai pegar nosso balão e vai encher ele, obviamente. Agora, com ele cheio, a gente pega esse balão e esfrega na nossa cabeça. Cheia de cabelo, vai deixar ele todo bagunçado, mas é assim que funciona o nosso experimento. Depois que esfregar bem ele, você afasta um pouco o balão, ajeita um pouco o cabelo, e se aproximarmos agora o balão da nossa cabeça, ele começará a atrair o nosso cabelo. Você até pode pensar, tipo, nossa, edição, isso daí é mentira. Mas, cara, a gente não tem tempo pra isso e
Uma preguiça, né? Pra quê? Confia que isso aqui é verdade. Mas então, o que aconteceu aqui? Quando esfregamos o balão na cabeça do Luiz, parte dos elétrons foram transferidos para o balão e o cabelo dele ficou com mais prótons, ficando eletricamente positivo. Então, quando a gente coloca o balão perto do cabelo, ele começará a atrair os prótons que estão no cabelo. Obviamente isso só acontece porque o cabelo é muito leve, então a força exercida ali é suficiente para levantar o cabelo. Isso só acontece porque a bexiga é um material isolante, capaz de armazenar cargas. Se pegássemos outro material que fosse condutor, isso não aconteceria. Agora que já entendemos o que é primordialmente energia elétrica, podemos explicar alguns outros conceitos, como tensão, corrente, resistência, rabanete, abacate, feijão, arroz... Ok, vamos por parte. Começando pela corrente elétrica. A corrente elétrica nada mais é do que a movimentação desses elétrons do lado negativo, onde há excesso de partículas elétricas, para o lado positivo, onde há escassez das partículas elétricas. Existem dois tipos de correntes que nós utilizamos, a corrente contínua e a corrente alternada. Basicamente, na corrente contínua, nós temos os elétrons se movimentando em um único sentido. Já na corrente alternada, os elétrons mudam sua posição constantemente, variando assim sua polaridade. Vocês já se perguntaram por que as pilhas têm uma posição correta para serem conectadas e as tomadas não? As pilhas e baterias funcionam com corrente contínua, sendo necessária conectá-las na polaridade correta para funcionarem. A resposta está no tipo de corrente. Já a energia que chega na nossa casa é alternada. Em um único cabo, ela varia a sua polaridade entre negativo e positivo. Por isso, não precisamos conectá-las de uma maneira específica. A corrente alternada é mais utilizada pela sua facilidade de transmissão, tendo bem menos perda de força do que a corrente contínua. A tensão elétrica é primordialmente definida pela diferença de potencial elétrico entre dois corpos ou pontos. Ela é medida em volts. Ela vai ser a energia por unidade de cargas elétricas aplicada nos elétrons para que eles se movimentem, gerando assim uma corrente elétrica. Uma tensão elétrica de 1 volt, por exemplo, equivale a aplicarmos 1 joule de energia elétrica para cada coulomb de carga elétrica que passa pelo circuito. O coulomb é, resumidamente, a unidade de carga elétrica no sistema internacional. É, por definição, a carga elétrica transportada em 1 segundo por uma corrente de 1 ampere. A diferença entre potencial elétrico tem que existir para dar início ao movimento dos elétrons. Podemos usar de exemplo a diferença de potencial gravitacional. Quando ela está igual em seus dois pontos, não há movimento, pois não há diferença. Mas quando criamos uma diferença de potencial, gerando uma potência gravitacional maior em um ponto e menor em outro, percebemos que o movimento acontece. Isso acontece no circuito elétrico, mas ao invés de um potencial gravitacional, nós temos o potencial elétrico, que é maior em um ponto e menor em outro. Podemos usar de exemplo uma bateria de 12 volts. A bateria terá um polo positivo e outro negativo, e a diferença de potencial entre esses polos será de 12 volts. Isso ocorre nas correntes alternadas presentes em nossas casas. Num sistema de 110 volts, por exemplo, temos um fio neutro que tem um potencial próximo de zero, e temos outro fase que tem seu potencial de 110, gerando assim um diferencial de 110 volts. Puxando novamente minha fala sobre armazenamento de cargas em materiais isolantes, eu expliquei mais ou menos como isso acontece, mas vamos nos aprofundar um pouquinho. Eu vou usar um experimento muito interessante para explicar isso. Aqui nós temos, como vocês podem ver, um isqueiro caseiro. Eu vou chamar aqui o meu amigo Lucas, que vai explicar para vocês como tudo isso se encaixa de uma maneira muito legal. Ô Lucas, chega aí! Pera aí, eu vou chamar ele aqui. Então eu, um renomado cientista, por outros cientistas, por todo o mundo, irei falar sobre uma nova descoberta, uma nova façanha criada por mim e juntamente com Jorginho, o isqueiro elétrico. Mas antes de mais nada, como eu já falei o seu nome, Jorginho, é um grande cientista que participou dentre diversos experimentos realizados por mim. E lá no início ele assinou um contrato dizendo que, independente do que acontecesse, ele iria estar lá junto. Só que um dos experimentos não ocorreu muito bem e teve alguns colaterais. Podemos ver que ele não fala, né? Está um pouquinho magro, desnutrido, reflexos ainda bem ágeis, mas como eu tinha prometido, eu mantive ele dentre todos os meus experimentos e irei mantê-lo até o final de minha carreira. Mas
como eu tive que sacrificar muitas coisas para conseguir os objetivos, Paulinho, o meu cachorro, que a minha avó, minha falecida e querida avó, que lutou contra o câncer, me deu para eu não me sentir sozinho, porque eu era bulinado por alunos do ensino fundamental, por eu ser um pouco diferente e obcecado. Mas enfim, isso é o que eu irei apresentar por agora. Mas uma das coisas que vem à tona quando falamos do meu isqueiro elétrico é a resistência. Seria a resistência de um soco? Acho que não. Quando tu fala de eletricidade, não tem muito a ver com soco. Seria a resistência elétrica e como certos objetos e materiais se realizam e tem uma maior resistência contra a corrente elétrica, podemos dizer assim, né? Bom, então aqui na minha mesa temos o meu experimento, que eu levei alguns anos para aperfeiçoá-lo, né? Mas dentro de seus componentes temos uma resistência de chuveiro, que eu tive que roubar do chuveiro da minha sogra. Ela tá até gritando lá no fundo agora, como vocês podem ver. Tenho pinos de tomada, que eu tive que roubar também do fogão da minha mãe. Por isso que pode ver, ela tá gritando também, correndo atrás de mim, porque estão passando fome, porque eu tive que sacrificar muitas coisas da minha casa, né? Também temos baterias, pilhas simples que eu tive que tirar. Eu sei, eu sou um cientista que investiu muito dinheiro em muitas das coisas que eu tinha, mas vai ser para um bem melhor, eu prometo. Mas pilhas e baterias que eu tive que retirar de objetos da minha casa, como controles e coisas simples. E os fios de cobre de maior qualidade, pode-se dizer assim, retirados diretamente da minha rua. Como vocês podem ver, ainda tem mais gente tentando me matar por causa que agora não tem luz em casa. Mas enfim, antes de mais nada, bora para a explicação e na prática. Para mostrar como esse projeto funciona, eu irei pegar uma gravação antiga de Jorginho, que ele fez alguns anos atrás sobre um projeto independente do isqueiro elétrico, que na época deu muito certo. Aqui, como podemos ver, nas mãos de Jorginho, temos o projeto do isqueiro elétrico, feito com os palitos, bateria, o suporte para a bateria, o disjuntor aonde liga e desliga, a resistência elétrica, os fios de cobre e os pinos roubados da tomada. Esse projeto foi um primeiro experimento criado por Jorginho. Apesar de eu ter dado a ideia e comentado há muito tempo atrás, era algo que eu não tinha muita confiança. Mas demonstrando agora aqui para vocês como ele funciona. Assim que a resistência esquenta, vocês podem ver que ela começa a queimar o papel. Vocês podem utilizar esse isqueiro para diversas coisas. Bom, não vou entrar tanto em detalhes, né? Mas como aqui demonstrado por um vídeo, para esse tipo de papel, ele funciona perfeitamente. Funcionará também para seu cigarro e salvará a sua vida de contra respirar os gases tóxicos da gasolina que está contida dentro do isqueiro. No isqueiro convencional, como eu posso dizer assim. Mas esse isqueiro, além de ele ser mais em conta, pode-se dizer assim, mais barato em relação aos isqueiros tradicionais, ele tem uma potência muito maior em relação a qualquer outro. Como vocês podem ver, ele está derretendo. Ele também é tão potente que chega a derreter o estanho, um tipo de ferro de solda que utilizamos para soldar ou conectar coisas, assim como os próprios cabos de cobre. Isso foi o nosso experimento. Essa gravação, apesar de ser antiga, ainda demonstra como o primeiro protótipo foi ótimo. E apesar de ele não ter se desenvolvido muito, ainda é uma grande possibilidade para salvar o seu bolso no futuro. Ok, esquece, essa explicação é muito fajuta. Existem dois tipos de materiais que compõem a resistência elétrica, os isolantes e os condutores. Os materiais condutores, como os fios de cobre, os pinos, as resistências elétricas, são aqueles que têm facilidade de transportar elétrons dentro de todo esse sistema. E como toda energia precisa ser dissipada,
Quando transferida para a resistência, a mesma começa a aquecer e a ficar vermelha, transformando assim energia em calor. Mas para tudo isso se conectar sem que eu leve um choque, precisamos cobrir os pontos de energia dos conectores com algum material que tenha resistência ao fluxo de energia para que eu não me machuque. Nesse caso, temos a fita isolante, um dos materiais que mais tem resistência contra esse fluxo de energia. E como vocês podem ver, em todos os pontos onde há conexão do cobre com os pinos ou na bateria, há a fita isolante para fixar e proteger os fios desencapados. Já entendemos o que é a eletricidade e alguns dos seus conceitos, como a tensão e a resistência elétrica. E agora sobre potência. Quando eu falo potência, o que vem na sua cabeça? Potência... Isso pode te remeter à potência de um socão de um lutador de boxe. Ou também na potência de um carro. Como dizem, qual é a potência do seu carro? Geralmente essa pergunta pode ser respondida falando com a quantidade de cavalos que tem no seu motor. Mas o que é realmente potência? A potência nada mais é do que uma grandeza utilizada na física para medir a quantidade de energia fornecida durante uma quantidade de tempo. A potência elétrica segue o mesmo conceito, sendo a quantidade de energia produzida ou consumida por um circuito elétrico, ou, em palavras mais leves, é a conversão da energia elétrica para uma outra carga que seja mais útil para o ser humano. Um exemplo muito bom para a gente poder entender melhor é o chuveiro, que quanto mais potência elétrica ele tiver, mais é o seu poder de aquecimento. O chuveiro, ele queimou. O seu Paulo foi tomar banho, ligou para tomar banho. Ai, desliga lá! Desliga lá! Nessa perspectiva, deu para notar um detalhe, sim? Com a potência elétrica, conseguimos medir a taxa de consumo de eletricidade de um dispositivo, sendo a unidade de medida o watt, ou como nós conhecemos melhor, aquele Wzinho. Esse valor é igual a joules por segundo. Agora, quando você ver a descrição de um dispositivo eletrônico e você ver aquele Wzinho, você já sabe o que significa. Porém, isso ainda não é tudo. Temos uma diferença na potência elétrica e no tipo de corrente, se ela é contínua ou alternada. E ela pode ser dividida em 3 tipos de potência: a potência ativa, a potência reativa e a potência aparente. A potência ativa é a que realmente realiza trabalho no sistema. É a potência que a gente paga no final do mês para a concessionária de energia elétrica. A potência reativa é a desperdiçada pelo sistema. Ela não influencia no leitor de energia, pois ela entra no sistema e logo é devolvida. A potência aparente é o total que o sistema retira do sistema de alimentação. É a soma da potência ativa com a potência reativa. Como qualquer outro tipo de energia, a potência elétrica pode ser medida por 3 tipos de padrões: a tensão elétrica, a corrente elétrica e a resistência elétrica. Aqui estão alguns exemplos. Um chuveiro elétrico dissipa, em média, 5 kW de energia elétrica na forma de calor a cada segundo. Usinas elétricas geram eletricidade a uma taxa de 30 megawatts. Um chip de computador consome 1 megawatt de energia elétrica. Antes de voltarmos para a nossa pauta principal, vamos entender o que tem dentro de uma lâmpada. Edição, coloca a imagem aí, por favor. Pronto, obrigado. Bom, uma lâmpada é muito simples. Temos uma base, que é onde conectamos a lâmpada no soquete. Temos o corpo, que serve para ser o corpo. E depois temos o driver, que é aí que o negócio fica interessante. Nós comentamos antes que o tipo de corrente que chega na nossa casa é a alternada, certo? Pois bem, a lâmpada LED não funciona muito bem com esse tipo de corrente. A variação da corrente alternada diminui muito a vida útil do LED. E é para isso que serve o driver. Ele transforma a corrente alternada em uma corrente contínua. Assim como o retificador que a gente viu antes. Isso faz com que a luz dure muito mais tempo. Depois temos as placas com os LEDs e os difusores, que servem para espalhar a luz. E essas são as partes de uma lâmpada. Agora que já entendemos diversos conceitos sobre eletricidade, vamos voltar para a nossa pergunta inicial. Por que os vídeos ficam com barras pretas quando gravamos? Uma hipótese muito forte que veio enquanto nós pesquisávamos era sobre o tipo de corrente, alternada e contínua. Como você deve lembrar, a corrente contínua segue em um único fluxo. Já a alternada varia diversas vezes em um único segundo. Aqui no Brasil, por exemplo, ela varia de 60 vezes por segundo. Então, espera, a energia que alimenta a nossa lâmpada é alternada. Isso quer dizer que a nossa lâmpada pisca? Bom, essa era a nossa hipótese. Já que a nossa corrente varia 60 vezes por segundo, a nossa lâmpada deve piscar na mesma velocidade.
Mas a gente já viu que o LED tem uma retificadora dentro. Então ele funciona com energia contínua, não é para ele piscar. Que problema complicado. Durante a nossa busca pela resposta, a gente encontrou pouquíssimas pessoas comentando sobre. O máximo que tinha era a gente ensinando a como tirar essas barras dos vídeos. Mas depois de muita pesquisa, achamos uma solução. O efeito nas câmeras acontece por dois motivos. O primeiro é o efeito estroboscópico, e o segundo tem a ver com o driver. O efeito estroboscópico nada mais é do que o efeito causado pela luz que bate um objeto em movimento. É quando essa luz fica piscando e rebatendo no objeto, e os nossos olhos e as nossas lentes não conseguem captar direito essa variação, formando assim um efeito estroboscópico, que é um efeito borrado, um efeito de luz piscando. Mas espera, a gente acabou de ver que o LED não pisca por causa do driver que fica dentro dele? Bom, mais ou menos, esses drivers não funcionam exatamente como uma retificadora. O que ele faz não é realmente transformar a corrente alternada em uma corrente contínua. Ele apenas diminui o número de pulsos que a corrente alternada envia. Seria como mini pulsos disfarçados de uma corrente contínua. É como se em 4 pulsos ele enviasse apenas um. E é por isso que as luzes ficam piscando no vídeo. Hoje em dia esse efeito é muito difícil de acontecer, pois os LEDs estão avançando bastante e esses pulsos são quase imperceptíveis, mas eles ainda podem acontecer. E essa é uma pequena explicação sobre como a eletrodinâmica funciona. Complicado, mas divertido. Até a próxima, crianças! Espero que vocês tenham gostado.